Ok, bom dia, bom dia. Hoje são 23 segunda-feira de 2026. Ontem Flamengo jogou contra o Madureira. É um time é um time de segunda, certo? Eles servem para fazer volume, sabe, para criar uma falsa competição, tá certo? Para engrupir engrupir a população carioca, rapaz, sabe? Ali os moradores do bairro de Madureira, eu acho que Madureira no Rio de Janeiro é um bairro, sabe? E mexer com os sentimentos das pessoas, sabe? E mas assim, sabe, o goleiro ali no intervalo, sabe, falava do que era o jogo ali, Flamengo e Madureira, é tipo assim, Estados Unidos e Irã, tá certo? Eu quero falar dessa guerra aí, mas deixa eu terminar primeiro aqui esse papo aí sobre o Madureira e Flamengo. O Flamengo meteu três balaços, sabe, no Madureira e vai avançar. Eles estavam disputando ali, sabe. O Fluminense derrubou o Vasco e derrubou também o técnico, o Fernando Diniz. Rapaz, eu só sei dizer que a gente vai levando a vida na superfície do planeta, tá certo? Ali caminhando, tá certo? Numa terra hostil, eu me imagino um bicho, certo? Não necessariamente um humano. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Márcio Santos ali nas terras do Rio Curuá, tá certo? E de repente ele está num campo e tem uma ave aqui na Amazônia chamado quero-quero. É um frequentador de alagados, certo? E E de repente ele se aproxima a câmera, sabe? Ele pergunta para quem está assistindo, sabe, se a pessoa está vendo alguma coisa, certo? Está vendo alguma coisa aqui? Aí o cidadão vai e se aproxima da tela, sabe, do dispositivo, sabe, e não vê nada, bicho, sabe? Olha, tem um pé ali, um pé de um vegetal, tá certo? E ele olha, não tem, sabe? Aí de repente ele distancia a câmera, aí alguma coisa se move, era um quero-quero, um filhotinho de quero-quero, tá certo? Uma avezinha ali, sabe, de poucos meses, um bebê talvez, sabe, um bebê quero-quero. Na natureza, rapaz, eu acho que não tem bebê, sabe? Os bichos já nascem ali, sabe, aptos ali, sabe, para sair pra porrada, rapaz, contra o mundo, rapaz, sabe? E é dessa forma que eu me ponho, rapaz, vou ter que dar razão pro Darwin, é o jeito, sabe? Na natureza. Não, esse aí é outro. Eu digo assim, a origem das espécies, está certo? Baseado na luta, sabe? Na luta de sobrevivência na selva, sabe? Ali a luta entre os mais fortes, tá certo? Só os mais fortes sobrevivem, tá certo? E avançam porque se adaptam, certo? Se adaptam de que maneira? Como aquele quero-quero ali, de repente ele criou ali uma camuflagem, só que o tempo do quero-quero sobreviver é um tempo assim curto, tá certo? Ele vai viver o tempo, sabe? Vai ter uma existência do tamanho, sabe? Da presença, até vai ter uma sobrevivência do tempo até a presença de um predador ali, sabe, uma serpente ou coisa que valha, sabe, que ali, sabe, que o machuque e o engula, tá certo? De preferência uma serpente, que são as serpentes que andam no chão, tá certo? E assim vou eu, rapaz, sabe, me colocando ali, andando numa superfície, não querendo ser um quero-quero, mas aí, sabe, um bicho inferior, rapaz, à mercê de Trump, sabe, à mercê dos Estados Unidos, sabe, à mercê dos russos, à mercê dos chineses, à mercê dos indianos ali, que são as maiores populações, sabe, do mundo. O Lula, no momento, está na Índia, sabe, o Lejane tá. Eu queria acessar aqui o meu dispositivo, o meu note, consegui. E eu queria evoluir, mas deixa eu dar então assim, tá certo? Por que tá tão claro aqui? Tem uma lanterna ligada, eu acho. Será que tem? Não sei.
E a tela tá transversal, não sei. Deixa eu ver aqui o que acontece. Não, eu acho que é a câmera mesmo que está. Aí é o dispositivo ligado, tá certo? E tá focando e tá que tá gravando, hein? Mas assim, sabe, então eu vou pedir licença aqui para Guma, deixe-me ir ali, eu queria ir no YouTube, que eu queria falar do Lejane Mihan. Tem como é que ele chama? Um moderador no DCM, o Gabriel que ele chegou, o Gabriel chegou agora, ele apareceu no DCM, como um repórter no DCM durante a COP30 aqui em Belém do Pará, tá certo? E o Kiko Nogueira o pegou, sabe, para ingressar ali nos quadros do DCM. Dá licença aí, Guma, deixa eu ir bem aqui, tá? E veja, eu quero ir, na verdade, no YouTube, certo? Que eu quero ali me apoiar aqui no. Eu tentei, sabe, acessar o YouTube, mas aqui não deu, aqui o Firefox está travando aqui, tem alguma coisa errada aqui. Mas deixa-me ir aqui no YouTube e deixa-me ver aqui se eu consigo. E assim, o Gabriel falou o nome do Lejeune lendo Lejeune. Lejeune, rapaz, sabe? É francês, rapaz. Lejeune, eu acho que é o último, deve ser, sabe? Lejeune Mihan, não sei como é que é isso aí. O Lejeune é filho de Sírio, sabe? Ele diz que a descendência dele vai buscar os velhos assírios ali, sabe? Do tempo dos babilônios ali naquela região ali, sabe? Do Oriente Médio. O Lejeune falando, rapaz, não estou inventando não. Deixa-me ver aqui o YouTube. Eu quero pegar o meu histórico, que eu quero me apoiar para não fugir, sabe, da ideia. Mas o fato é que, vamos ver, o Lejeune estava falando. Sobre o que estava falando o Lejeune, eu não sei. Eu digredi aí e me perdi. Mas assim, sabe, eu vinha falando. Sim, eu estava falando que o Lula está na Índia, tá certo? E o Modi, o Narendra Modi, é o primeiro-ministro da Índia, sabe? Lá na Índia é o sistema, é o regime de governo é parlamentarista, tá certo? A forma de Estado não é monarquia, certo? É república, tá certo? E o regime de governo é um parlamentarismo, tá certo? Tem ali um presidente e tem um primeiro-ministro, tá certo? E o Narendra Modi é o primeiro-ministro, sabe? E o Lejeune na cara dura, na cara limpa, com a maior franqueza, dizia assim, não, o que é esse cara? Aí a Sara Vivaco pula de lá e diz assim, não, é o seguinte, a elite hindu, sabe? Eles têm ali, sabe, uma orientação. A orientação dele, rapaz, é fazer alinhamento com os fortes. Ela não falou assim, certo? Mas é fazer alinhamento, sabe? Ali, sabe? Os fortes, por exemplo, hoje são os Estados Unidos, sabe? Entre Estados Unidos e China, por exemplo, sabe? Ali a elite, as castas ali, sabe, superiores, né, da Índia, eles preferem se alinhar com os Estados Unidos, sabe, com o mundo ocidental, tá certo? E assim, na cara dura. E o Lejeune fala do Modi assim, não, ele é um supremacista hindu. Ele combate os muçulmanos, ele combate os cristãos, assim, na cara dura. O hinduísmo, quando fala hindu, ele está falando do hinduísmo, é a religião lá dos hindus, certo? Dos indianos. E ele diz assim, não, o Narendra, ele é supremacista, sabe? Ele defende a religião dele, sabe? O hinduísmo sobre as outras religiões, tá certo? E faz combate, rapaz, sabe? Ele é um homem de direita, ele falou bem claro assim, ele é um homem de direita, tá certo? E eu tava então querendo combinar, sabe, essa visão aí do homem de direita comigo, sabe? Marchando ali feito um quero-quero na superfície planetária. E eu não sei até quanto tempo, sabe, eu vou marchar ali, sabe? Aquele quero-querozinho ali, sabe? No meio ali do mato, sabe? E ali, de vez em quando ele se esconde, sabe? E usa ali os disfarces dele ali, tá certo? As mimeses dele, sabe? Aí você olha pro vegetal, não vê nada, e de repente ele balança a cabeça assim, e você diz, rapaz, tem um bicho ali. Esse bicho sou eu, tá certo? Pra dizer, rapaz, assim, sabe, que a vida da gente, sabe, é muito, sabe, é uma merda, tá certo?
pouco importa se a gente é brasileiro, sabe? Aí fudido, sabe? Fudido, sabe? Eu fico imaginando o esforço do Lula, sabe? Nesse quadro, sabe? Geopolítico atual, tá certo? Aí vem a questão, sabe? Que o Lê Júnior estava falando, sabe, que o Narendra, ele não vai desprezar os Estados Unidos que está hoje cercando ali, rapaz, sabe, cercando o Irã, rapaz, sabe, tá com uma frota imensa, sabe, com vasos de guerra ali, sabe, e a qualquer momento, sabe, para se safar do aperreio que ele tem. O Trump, rapaz, eu falei do Trump, não falei dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem um presidente, o Trump, sabe, que está num apuro desgraçado, está sendo apertado por questões aí de moralidade, rapaz, sabe? Questões de depravação, rapaz, sabe? Esse cara não presta. Ontem alguém estava dizendo assim que se esse cara tivesse lá na China, sabe, ele já tinha sido executado, sabe? Já tinha sido executado, já tinha sofrido uma execução capital, tá certo? Já tinha levado farelo. Esse cara não presta, rapaz, sabe? Não presta, sabe? Os valores que ele cultiva, sabe, são valores aí, sabe, de predador. Às vezes, sabe, ele nem precisa de se alimentar do quero-quero, sabe? Nem precisa, sabe? Mas ele vai, sabe? Aí lembra a história do lobo e do cordeiro, tá certo? O lobo, às vezes o pessoal quer falar de raposa. Não, a raposa está relacionada com as uvas, certo? Já o lobo está relacionado com o cordeiro, porque o lobo ele é voraz, tá certo? Ou o leão, tá certo? O leão e cordeiro. O cordeiro ele é animal domesticado, tá certo? E por onde vivem os cordeiros, não sei se tem leões, tá certo? Eu acho que para ali pro Oriente, ali, acho que tinha, sabe, Oriente Médio, não sei. Davi foi um pastor, tá certo? Mas o bicho que ele enfrentava com a sua funda eram os lobos. E de repente está um lobo ali, sabe, num riacho, na mata, certo, bebendo água, e ao lado tem um cordeiro, tá certo? Eu não sei de onde veio o cordeiro. Cordeiro não habita mata, cordeiro habita campos, tá certo? Eu não sei de onde veio esse cordeiro. E por que ele está ali sozinho, sabe, desgarrado ali, tá certo? Não sei. Mas assim, a impressão que dá, sabe, que o mundo, apesar de a gente tratar, sabe, da violência contra a vida, contra a existência, tá certo? E a gente está no espaço humano, veja, então, veja, aí, o espaço humano é o espaço do gênero humano, da espécie humana. Eu não sei por que a gente fala gênero, certo? Acho que nós somos uma espécie em relação às outras espécies animais aí, tá certo? E somos uma espécie sobrevivente, uma espécie que evoluiu e evoluiu porque se adaptou e se adaptou bem. Hoje a gente está no topo da cadeia alimentar, tá certo? A gente come todo mundo, sabe? E só por descuido, todo mundo come a gente, tá certo? Mas só por descuido, tá certo? Os animais hoje não nos oferecem, pelo menos os animais superiores, tá certo? Os inferiores, rapaz, os bichinhos aí, sabe? Os bichinhos aí, sabe? Hoje eu estava ouvindo uma propaganda, o cara me empurrar aí um chá de não sei o que, tá certo? Falando de um verme que ataca a próstata, tá certo? Um verme prostático. Só se for verme prostático, e era o que faltava, tá certo? Quando a gente fala de verme, a gente está falando de bactéria, tá certo? E lembrar que um dia nós já fomos bactéria, uma bactéria nadando, sabe, na superfície das águas ali originárias, tá certo? Águas que não eram águas, eram líquidos aí, sabe, uns líquidos esquisitos, tá certo? E eu não sei o que a gente fazia ali, sabe? Nossos ancestrais aí, sabe? Originários aí nadando ali. Na verdade, ele não estava nadando, bicho. Ele estava se movimentando, estava ali fazendo movimento de sobrevivência, sabe? Pô, bicho, é foda. Mas o fato é que a gente, então, seres humanos, sabe? Somos uma espécie aí, sabe? Que mata a si própria, certo? Mata seus indivíduos, rapaz. Vê se pode uma porra dessas. De repente, o lobo. Não é o lobo, são dois lobos, tá certo? Um ao lado do outro. Talvez o lobo é de uma alcateia contra o lobo de outra alcateia, tá certo? Eu não sei se é isso. E resolvem ali se estranhar, disputar território. Me parece que os lobos não fazem isso, sabe? Mas o Hobbes veio com esse papo aí, sabe? De chamar todos nós de lobos, para justificar que na sociedade de lobos precisa de um bicho estranho, tá certo? Que não seja lobo, um bicho, sabe, que assuste todo mundo, um bicho que cause terror,
tá certo? Um bicho que cause medo, tá certo? E aí, sabe, como é que chama o bicho que causa medo que o Hobbes inventou, hein? Eu não vou lembrar aqui, eu poderia ver aqui o bicho de Hobbes, tá certo? Como é que chama o bicho de Hobbes, hein? Leviatã, tá certo? O Leviatã é um bicho, sabe? É um bicho das lendas lá da Mesopotâmia, tá certo? E que entrou na Bíblia, sabe, ali, sabe, de contrabando, mas não é uma realidade exclusiva de quem, sabe, organizou a Bíblia, não é, bicho. É um bicho ali da Mesopotâmia, ali das histórias dos humanos que viveram ali entre o Tigre e o Eufrates, tá certo? Babilônios e assírios e sumérios e acádios e não sei mais quem aí, tá certo? Porra. E, de repente, o Hobbes, então, vendo essa coisa que tem das guerras, veja que o Hobbes estava no século XVII, século XVI, certo? Em 1500 e tal, quando imperava na Inglaterra o Henrique VIII, certo? E ele estava por ali, sabe? Só que ele era um intelectual, era um cara que pensava, era um cara, sabe? Era um cara de estética, digamos assim, tá certo? Ele estava mais para a filosofia, e a filosofia, de certa forma, é um campo da estética, porque especula, tá certo? A filosofia especula. Quando eu fazia anotações sobre linguística, a diferença entre o que se tinha antes do fundador da linguística moderna, como é que chamava ele ali, aquele suíço, autor de cursos de linguística, Ferdinando Saussure, tá certo? Até antes de Ferdinando de Saussure, tá certo? O que se tinha eram especulações a respeito da linguagem. Eu falei especulações, tá certo? Uma fenomenologia, tá certo? Espéculo é espelho, tá certo? Então, de repente, se olhava ali, sabe, para o mundo, ou se refletia o mundo, sabe, olhando para aquela realidade que estava ali, tá certo? E o Saussure foi que colocou alguns princípios aí, e a partir dali começou, sabe, dentro do campo das humanas, a definir, sabe, o conceito de linguagem, o que se entende por linguagem, quais são os princípios que regem a linguagem, essas coisas todas. Mas antes o que se tinha eram especulações, tá certo? E o típico da filosofia são as especulações, as questões metodológicas de certeza, você vai deixar de certeza científica, você vai deixar para a ciência, para o campo do conhecimento da ciência. O conhecimento filosófico ele vai se impor e se basear nas especulações, tá certo? E veja então que a metafísica, por exemplo, você vai ter a física, onde a ciência vai se assentar, tá certo? E, e você vai ter ali a filosofia, vai se manter a filosofia, sabe, do campo da filosofia, sabe? A filosofia vai ser aquele conhecimento primeiro que se tem, sabe? Essas coisas assim. Ai, cansei. E aí, rapaz, o caso é o seguinte, então veja que o Hobbes estava ali, eu estava falando que ele seria mais um cara do campo da estética, do campo das especulações, do campo das incertezas, digamos assim, tá certo? E ele dizia que existia, rapaz, sabe, o ser humano é foda, tá certo? O Henrique VIII teve 8 mulheres, salvo engano, tá certo? Eu acho que ele tinha problema, rapaz, sabe, o sêmen dele, sabe, ele tinha problema no saco dele, tá certo, ali na região, sabe, na região escrotal dele, sabe, a fonte de produção de semente, sabe, de sêmen dele, sabe, acho que não funcionava direito. E ele dizia que a culpa era das mulheres, rapaz, sabe? Aí o que é que ele fazia? Ele matava as mulheres para poder se casar com outra, tá certo? Porra, bicho. E me parece que ele teve 7 mulheres, tá certo? Pô. E o cara tava ali, o Hobbes estava ao redor dele, certo? E aí foi aí que o Hobbes inventou, sabe, ele quis justificar por que o Henrique VIII tinha que se manter no trono, certo? A dinastia ali, eu não sei qual era a dinastia de Henrique VIII, eu não sei qual era. E ele quis justificar, ele quis falar da monarquia, do poder absoluto, sabe, do monarca, tá certo? Você poderia ter a alternativa da república, como tiveram os romanos ali, sabe, no tempo de César, e ali, sabe, onde eles aboliram a monarquia, tá certo? Mas o Hobbes ali, sabe, passado 1500 anos, ainda teimava em sustentar ali a monarquia como poder absoluto, tá certo?
E então ele disse assim: não, tudo bem, nós somos aí uns bichos ferozes aí, lobos, tá certo? Mas os lobos precisam, rapaz, os lobos não podem se comer, rapaz, sabe? Dois lobos ali, sabe, bebendo água ali, um ao lado do outro, tá certo? Não pode um se enfesar com o outro, tá certo? E veja que eu tirei da minha história o cordeiro. Tá certo? Porque eu quero falar da espécie humana, tá certo? Quero falar da espécie humana ali, sabe, como sendo ali, sabe, a espécie como sendo um grupo de indivíduos ali, sabe, com semelhanças, sabe, com mais semelhanças do que diferenças, tá certo? Pelo menos na aparência, tá certo? Então não justifica, assim, sabe, que o ser humano, sabe, faça o que está fazendo o Trump agora lá, rapaz, lá na, ali, rapaz, sabe, ali no Mediterrâneo, sabe, ali na Ásia, rapaz, sabe, deslocando todas as forças. Aí o Lejune, junto com a Sara, eles especulam e a Sara pergunta por que, sabe, que está acontecendo isso ali, sabe, com os iranianos, tá certo? Veja que ali, sabe, o Irã está ao lado, está no Mediterrâneo ali, tá certo? E ali próximo ao Mediterrâneo, e na área do Mediterrâneo estão ali os árabes ali, sabe? E seus mares ali, sabe? E os vários principados árabes, aquela coisa toda. São, me parece, mais de 500 milhões de árabes ali dentro. E ali ao lado, rapaz, um país, sabe? Um país aí artificial chamado Israel, tá certo? E por que que, veja, essa coisa toda, sabe? Por que que hoje os Estados Unidos estão querendo, sabe, a cabeça do Ayatollah lá do... Como é que chama o Ayatollah lá do Irã, hein? O líder religioso? Não vou lembrar o nome agora, tá certo? Mas por quê? Por que isso? Por que se quer mudar, tá certo? Por que se quer mudar o regime ali religioso, sabe? O regime teocrático ali da República Islâmica, da República Iraniana, tá certo? Por quê? Por quê? O que é? Qual é a explicação? Aí o Lejuni falou, não, não é, rapaz, sabe? É a traição árabe, sabe, que governa isso aí, tá certo? Os árabes ali, sabe, aqueles muitos principados ali, sabe? A Arábia Saudita, a Oman, não sei mais o que, etc e tal, me parece que são 7 ou 9 principados que tem ali naquela região, que são produtores de petróleo. Eles não querem, rapaz, largar o osso, sabe? Não querem largar o osso, essa é a grande questão. E estão muito bem, tá certo? Materialmente falando, tá certo? É um bando de quero-queros ali, sabe, na superfície planetária, tá certo? A mercê ali, sabe, de um predador ali, sabe, uma serpente medonha que pode ali, sabe, de repente, sabe, dar uma bocanhada, sabe, e engolir, tá certo? Aí o que é que eles fazem? Eles se alinham, rapaz, fazem como fazem os indianos, tá certo? Se alinham com o mais forte. Ora, porra. Ora, cacete. Então veja que o Lejune falou da traição árabe, tá certo? Porque ninguém socorre, rapaz, aquele povo ali, sabe, da faixa de Gaza, rapaz, ninguém socorre. O único que faz ali, sabe, alguma coisa é o Irã. O Irã que nem árabe, sabe, que é um país de uma população que nem árabe tá certo? Não é, os iranianos são persas, tá certo? Com outro DNA, tá certo? E ali, sabe, aí o que é que acontece, sabe? O cara, o Netanyahu, acabou de vir dos Estados Unidos, sabe, pedir ali, sabe, pro Trump, sabe, acabar com o programa ali, sabe, de defesa nuclear que o Irã está querendo ali fazer, sabe. Rapaz, eu fico pensando assim na minha ignorância, sabe, porque veja, os artefatos hoje, os artefatos nucleares, sabe, eles não são volumosos assim, tá certo? Veja que para destruir ali uma população numa cidade japonesa durante a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Bastou uma bomba ali sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, tá certo, para destruir. E veja, esse artefato foi transportado por um bombardeiro estadunidense, um B-52, tá certo? Pô, bicho. É bombardeiro, é? Aí, veja, essa nave de guerra aí, sabe, voou e voou fora do alcance, sabe, ali, sabe, balístico das armas japonesas, tá certo? E quando chegou no ponto, sabe, mandou ver e jogou a bomba em cima da cabeça dos japoneses, tá certo? Eu penso que os iranianos, se querem uma arma, rapaz, até o próprio Brasil, se quer uma arma, vamos comprar, rapaz, uma bomba nuclear, sabe, da Rússia,
tá certo? Porra, vamos comprar uma bomba já feita, uma bomba nuclear, vamos comprar uma bomba nuclear já ali da Coreia do Norte, que já tem esses artefatos. A China acho que não venderia, não, a China é muito fresca, tá certo? Os russos ficam ali, tá certo? Aquele nhenhenhen que tem entre Putin e Trump, sabe? Ah, porra. Mas talvez ali, sabe, quem poderia vender uma bomba para nós? Lá o, o coreano do norte ali, rapaz, vende uma bomba pra gente aqui no Brasil, sabe? A gente compra uma dúzia logo aí, deixa aí já reservado aí, tá certo? E assim se equilibra o mundo, rapaz. Se o problema é dissuasão, tá certo? O pessoal fala dissuasão, tá certo? Não é dissuasão, caralho. É dissuasão, tá certo? Se o problema é dissuasão, compra aí uma dúzia de bombas atômicas aí já produzidas aí, sabe? É mercadoria, rapaz. Mercadoria. Ora, porra, caralho. Eu não sei, rapaz. Eu aqui, caboclo falador, falando merda, tá certo? Mas esse, sabe, eu me dou esse direito de falar merda aí, porque eu sou um caboclo falador, um fofoqueiro, rapaz. Aqui no Pará, tá certo? Nós temos um bocado de cidade ribeirinha, tá certo? Ontem o clube do Remo, um time da capital, sabe, foi a uma cidade chamada Cametá, sabe? E foi jogar lá o campeonato estadual de futebol, tá certo? E começou perdendo, sabe? 1-0, 2-0, tá certo? E depois ele com o poderio dele, sabe? Poderio aí, sabe, de Série A, tá certo? É o último time que ingressou na Série A do campeonato brasileiro. Virou o jogo, rapaz. O técnico do Remo é assim, ele vai colocando assim um time inferior, tá certo? Coloca ali os garotos aí para jogar, o time, jogadores da base, aquela coisa toda. Na medida que o jogo vai evoluindo, tá certo? Ele vai colocando aí os cascudos, tá certo? Os cascudões, tá certo? Sei que no final, ontem, eu creio, não assisti, eu torço pelo time contra, tá certo? Ele já estava ali com o time ali, rapaz, o time que faz disputa de Série A, tá certo? Aí o Cametá não resistiu, rapaz, o Cametá levou farelo. Porra, vê se pode uma porra dessa. Rapaz, eu só sei que é assim, rapaz. Eu abri aqui o YouTube e no YouTube fiquei. Já tô com 38 minutos de vídeo, sabe? E não consegui, sabe? Não, eu acho que eu falei um bocado de coisa interessante, tá certo? Eu acho que, sabe, compre uma bomba atômica, rapaz, sabe? Mas não é esse o título do vídeo. Eu preciso de um título para esse vídeo. Que título eu vou dar, hein? Eu não sei, eu falei um bocado de merda aí, tá certo? Eu coloco a traição dos árabes. É só se for, porra. Tá certo? Para explicar por que que sabe, ali, sabe, por que que os iranianos estão, sabe, numa aflição do caralho, tá certo? Porra. Ou eu coloco aflição iraniana, tá certo? Aflição iraniana, rapaz, que pode ser a nossa, rapaz, sabe? O Lula tá na Coreia do Sul agora, tá certo? Mas ele deverá ir para a deverá passar pelos Estados Unidos e ninguém sabe, rapaz, o que é que vai rolar ali, rapaz, sabe? O Trump é um fantoche, tá certo? E ele e o Lula ficam fazendo aí, sabe, um jogo de cena, tá certo? Mas nenhum dos dois ali, sabe? O Lula tem, assim, uma certa autonomia. Veja que o Lula vai disputar mandato agora, rapaz. Nem certeza, sabe, de que ele vai ser eleito presidente. A gente tem. Tá certo? E com certeza o Trump vem com tudo, rapaz. Ele com o Marco Rubio, tá certo? Vem com tudo pra cima do Brasil, sabe? O Bessent e não sei mais quem aí, tá certo? Esse pessoal aí, sabe? Que faz o governo dele ali, tá certo? Vem com um cacete pra cima do Brasil. Pode acreditar, pode esperar. O Musk tá só esperando ali a hora, sabe? O cara, o dono do X, tá certo? Pra vir com seus satélites aqui, sabe? E o X aí, sabe? Fazer a cabeça dos brasileiros, rapaz, sabe? E chamar a geração Z aí, sabe, para infernizar, sabe, a civilização, porra, ver se pode uma porra dessa. Então acho que eu vou colocar de geração Z, tá certo? Eu vou chamar de geração Z para esse vídeo, para facilitar o meu trabalho, encerrar logo ele e encerrar logo ele não, e encerrá-lo, tá certo? E passar adiante, rapaz, nesta segunda-feira, rapaz, olha, porra, bicho, olha, é 23 de fevereiro, tá certo? Não me diz nada a data, 6h40. O meu filho caçula, sabe, caçula dos caçulas, ele tá querendo um smartphone, a pau dele levou farelo, eu vou ter que pensar nisso. Vai ser minha aflição para hoje, ver se pode uma porra dessa. Bom dia, rapaz, nessa segunda-feira, rapaz, eu preciso trabalhar, bom dia.